Falaremos nessa aula sobre os tipos de predicado. Predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, um atributo, uma característica do sujeito. Tipo de predicado em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, relembrando a nossa aula sobre tipos de sujeito. Dentro de uma oração, dentro de uma sentença, nós vamos extrair o sujeito. O que é o sujeito? Temos alguns conceitos, o termo que concorda com o verbo, é sobre quem ou que a oração traz alguma informação. E o predicado é tudo que você declara sobre o sujeito. Ou seja, extraído o sujeito, você destacou o sujeito, o que restar na oração eu digo que é o predicado, é uma informação sobre o sujeito. Primeiro exemplo, ela anda feliz. Vamos descobrir quem é o sujeito dessa frase. Quem anda feliz? Ela. Então eu digo que ela é o meu sujeito. Anda feliz. Nós temos o verbo andar. Nesse caso, o verbo andar ele é classificado como verbo de ligação, porque esse verbo apenas serve de uma ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Vou chamar esse verbo andar de verbo, vou colocar aqui só o V, de ligação. Era de ligação. E a palavra feliz é o meu predicativo do sujeito. Por que eu chamo feliz de predicativo do sujeito? Exatamente porque é uma informação sobre ela, que é o meu sujeito. Observem que o verbo aqui ele não tem a intenção de mostrar a ação de andar, apenas o estado em que ela se encontra, que é feliz. Eu não estou me referindo à ação de sair por aí andando feliz, contente, mas sim o estado dela, que é o meu sujeito. Ou seja, esse verbo ele não traz ideia de ação, apenas de ligação. Mônica está triste. Vamos extrair o sujeito. Quem está triste? Mônica. Se a Mônica está triste, então ela é o meu sujeito, porque é dela que nós estamos falando. Qual a informação que nós temos sobre a Mônica? Está triste. Observe que nós temos um verbo fazendo a ligação, que ele recebe exatamente o nome de verbo de ligação, e triste é o nosso predicativo do sujeito, porque é uma informação sobre a Mônica. Sujeito, verbo de ligação, observem a ponte, ele está aqui unindo, e aqui nós temos o predicativo do sujeito, que é uma informação sobre o nosso sujeito. As taxas de juros continuam elevadas. Vamos descobrir o nosso sujeito. O que continuam elevadas? As taxas de juros. Então, tudo isso aqui eu vou chamar de sujeito. Continuam elevadas é o nosso predicado. Agora eu vou fazer a classificação desse verbo como verbo de ligação. E elevadas é o nosso predicativo do sujeito, porque é uma característica das taxas de juros. Observem que o verbo aqui também traz essa ideia de ligação, a ideia de continuidade e não de ação. Nos 3 exemplos trabalhados, os verbos não trazem ideia de ação, mas sim essa ideia de ligação, de estado, de continuidade.